Olá, meus prezados amigos, meus irmãos em Cristo Jesus, a paz do Senhor. Deus abençoe você, seja bem-vindo ao nosso canal. Estamos para compartilharmos juntos, aprendermos de mais uma escola bíblica dominical, ensinando a palavra de Deus. Casa Publicadora das Assembleias de Deus. E neste próximo domingo, nós estaremos estudando a lição de número 9. Será do dia 31 de maio de 2020, o mistério da unidade revelado é o título da nossa lição, é o tema desse próximo domingo. E a nosso trimestre, estamos estudando a revista que tem como título A Igreja Eleita, Redimida pelo Sangue de Cristo e Selada com o Espírito Santo da Promessa. Glória a Deus! E a nossa lição tem como textuário o qual noutros séculos não foi manifestada aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Efésios capítulo 3, versículo de número 5. A nossa verdade prática: Deus revelou o mistério que esteve oculto desde todos os séculos aos profetas e aos apóstolos do Novo Testamento. Glória seja dada ao Senhor Jesus. Meus prezados irmãos, levamos aqui a nossa leitura bíblica em classe, encontra-se registrada em Efésios capítulo 3, versículo de 1 até o versículo de número 13. O objetivo geral da nossa lição: estudar o mistério de Deus que esteve oculto e a revelação concedida aos profetas e aos apóstolos. Na sequência, nós estaremos agora já dando início aqui a nossa lição, a introdução. Meus amados irmãos, a nossa lição tem como comentarista o pastor Douglas Batista, da Casa Publicadora das Assembleias de Deus. E nesta lição, meus amados irmãos, estudaremos o conceito bíblico para mistério, como esse mistério esteve oculto nas eras passadas, como o mistério foi revelado na nova aliança e como ele foi pré-estabelecido por Deus na eternidade. Então, no Antigo Testamento, falava de um Jesus que viria. Hoje, no Novo Testamento, na graça, fala de um Jesus que já veio. Então, nossa lição é focada no assunto que Paulo enfatiza, destaca aos irmãos da igreja de Éfeso, a respeito deste mistério de Deus, que é a igreja do Senhor Jesus, revelada todos os mistérios de Deus por meio de Cristo, e foi revelado através da igreja. Portanto, é um privilégio muito grande estarmos aprendendo sobre este grande mistério de Deus que esteve oculto, mas agora revelado a nós por meio do Senhor Jesus. E Paulo destaca que essa revelação à igreja que estava em Éfeso. A nossa lição, ela subdivide e está dividida também em 3 tópicos e com seus respectivos subtópicos. O primeiro, o mistério oculto no Antigo Testamento. Os gentios ignoravam as promessas e os judeus pensavam serem os únicos beneficiários delas. Porém, ambos desconheciam o mistério que esteve oculto. Então, aqui o comentarista destaca a respeito da ignorância por parte dos gentios em desconhecer o que Deus havia preparado para nós, e também os judeus que se sentiam como únicos privilegiados e, portanto, desprezavam os gentios, como nós já estudamos nas lições passadas. Então, por causa e por falta deste conhecimento, levava esses 2 povos a imaginarem coisas que na verdade, não condiziam com o que Deus tinha preparado para nós. Tanto pelos gentios,
que se sentiam excluídos, ignoravam as promessas, e os judeus que se achavam os únicos beneficiários delas. Porém, Deus guardou em segredo e revelou a nós por meio de Cristo. Na sequência, o comentarista, no nosso primeiro subtópico, ele destaca a questão do conceito bíblico de mistério. E nesse momento eu quero agradecer você que está assistindo a nossa EBD, Escola Bíblica Dominical. Quero pedir para que você se inscreva no canal. Você que ainda não é um inscrito, se inscreva, compartilhe a lição, deixe aqui aquele like para que o YouTube possa fazer com que este vídeo possa ser circulado e assim publicado, divulgado de uma maneira geral e possa chegar ao coração de muitas pessoas que estão ouvindo a palavra de Deus. A Escola Bíblica Dominical, pregando enquanto se ensina a Bíblia. Quero louvar a Deus pela sua vida e quero convidar para que você possa compartilhar a lição da Escola Bíblica Dominical por meio deste vídeo. Compartilhe com seus amigos, com seus irmãos, com sua família, por meio do Facebook, nos grupos de Facebook e também os grupos do WhatsApp. Muito obrigado, Deus abençoe você e vamos juntos fazendo a obra de Deus. Então, dentro do conceito bíblico de mistério, essa palavra mistério, o comentarista destaca, significando segredo ou doutrina secreta, indica alguma verdade divina que esteve oculta e passou a ser conhecida desde há tempos, na manifestação da glória de Deus. Na sequência, ele diz que no cristianismo significa uma verdade que esteve encoberta e agora foi desvendada em benefício de todos. Inclusive lá em 1 Timóteo, o próprio comentarista destaca, no capítulo 2, versículo 4, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Então, esta revelação de Deus, esse mistério que esteve oculto, esteve aí uma doutrina secreta, porém, ela passou a ser conhecida, significando a verdade que Deus tinha para todos nós, para a sua igreja. Meus irmãos, Deus, Ele, na sua infinita misericórdia, Ele conhece todas as coisas e Ele tem o melhor para nós. Nada acontece por acaso. Deus, Ele tem a sua ação, os seus projetos e tudo Ele faz para a glória do seu santo nome. No segundo tópico da nossa lição, o comentarista pastor Douglas, ele destaca o desconhecimento desse mistério, que na verdade, segundo o nosso comentarista, o advérbio que aparece lá em Efésios capítulo 3, versículo 5, o texto bíblico diz, Paulo escrevendo aos irmãos de Éfeso, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Então, vejamos só a colocação da palavra, que é o chamado advérbio, como, que aparece no texto como valor circunstancial, que noutros tempos ou noutros séculos, noutros tempos ou noutros séculos, não foi manifestado como agora. Então a expressão como do advérbio, como diz o próprio comentarista, indica que no Antigo Testamento, meus irmãos, esse mistério não foi dado a conhecer tão claramente como agora o tem desvendado pelo Espírito. Então, lá no Antigo Testamento, mais abaixo, o comentarista destacar que isso não quer dizer que antes da nova aliança, antes de Cristo ter se manifestado, ninguém havia tomado conhecimento, ou seja, no Antigo Testamento, acerca do mistério. Ou seja, a bênção de que os gentios também participariam. Mas acontece que no Novo Testamento, agora na graça, é que houve esta revelação de Deus através da igreja para nós. Foi quando os gentios realmente souberam qual seria a sua posição no corpo de Cristo. Quando antes eles ignoravam isso aí, como nós já vimos no primeiro subtópico. Então, nós observamos que desde o Antigo Testamento, Deus se preocupou em revelar. Quando nós olhamos, por exemplo, em Amós, capítulo 3, versículo 7, não está em nossa lição, mas diz que certamente o Senhor
Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então Deus, ele sempre se revelou e sempre revelou aquilo que ele ia fazer. Só que o homem não entendia. Por exemplo, os gentios, eles não sabiam como seria a revelação desse mistério. Como é que os gentios participariam, podemos dizer, da mesma mesa que os judeus participavam e participam. Então tudo isso era mistério de Deus que esteve oculto, escondido, mas foi nos revelado por meio de Cristo. Glória seja dada ao Senhor. No nosso terceiro subtópico, o comentarista destaca o mistério e os profetas da antiga aliança. Como, por exemplo, Isaías 49, versículo 6, nós encontramos aqui a respeito dessa passagem bíblica que diz: disse mais, pouco é que sejas o meu servo para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os guardados de Israel. Também te dei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Então nós encontramos aqui, a respeito dos escritores do Antigo Testamento, não apenas conheciam a respeito das bênçãos prometidas aos gentios, mas eles fizeram menção delas, conforme já lemos em Isaías. Então, desde o Antigo Testamento, já se destacava a questão da promessa que Deus tinha também para com a nação gentílica, com o povo que Deus haveria de escolher e de fazer parte da igreja. Não somente os judeus, mas também a nação gentílica iria fazer parte, e já estavam inseridos nesse mistério de Deus. E mistérios este que não havia nenhum ser humano para indagar ou questionar esses desígnios de Deus. O comentarista destaca ainda que o que esses profetas não sabiam era como isso aconteceria. Eles destacavam, vaticinaram a respeito da vida dos gentios, da promessa de Deus para os gentios, mas não sabiam como isso se desenrolaria no decorrer da história deste novo povo, desta nova humanidade, podemos assim dizer, constituída pelo próprio Deus, que no caso é a igreja. Como Deus faria algo totalmente novo, destaca o comentário, e que as barreiras raciais e religiosas seriam rompidas por meio de Cristo, que judeus e gentios seriam um só povo, integrante de um mesmo corpo, que é a igreja. Esse mistério que esteve oculto, conforme Efésios capítulo de número 3, a nossa lição destaca o versículo de número 6, a saber que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. E o versículo 10, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Glória seja dada ao Senhor. O mistério oculto, mas foi-nos revelado por meio de Cristo, e Deus a revelou ao apóstolo Paulo, quando ele escreve as cartas às igrejas que foram endereçadas pelo próprio apóstolo Paulo. E nós encontramos aqui dentro da nossa lição algo muito importante a respeito disso aí, que nós estaremos vendo no nosso subtópicos agora, que é o segundo, o mistério revelado no Novo Testamento. Estava oculto no Antigo Testamento e revelado agora no Novo Testamento. O segundo, o mistério revelado no Novo Testamento. O plano divino oculto, quanto à Igreja de Cristo, é a ênfase paulina, de acordo com o nosso comentarista, acerca do mistério revelado aos apóstolos e aos profetas. Revelado aos apóstolos e profetas, Paulo destaca a sua condição de prisioneiro, o processo de sua vocação e como lhe foi este mistério manifestado pela revelação. Então aqui, em passagens correlatas, Paulo deixa claro, ao escrever o trecho aqui em Efésios capítulo de número 3, a igreja de Éfeso, ele declara que não recebeu seu apostolado de homem algum, que a doutrina que ensinava não aprendeu com nenhum homem, mas que ele havia recebido do próprio Senhor. Significa dizer que a chamada doutrina
e a comissão lhe foram divinamente confiada pela revelação de Jesus Cristo. Então Paulo destaca aqui que ele recebeu não de homem, mas de Cristo. Inclusive nós podemos confirmar o que a lição também nos ensina, o que está escrito lá em 1 Coríntios, no capítulo 11, versículo de número 23, que diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Então Paulo, ele ensinou à igreja o que ele havia recebido do Senhor. Não recebeu de Lucas, não recebeu de João e de nenhum outro discípulo, mas ele recebeu direto do Senhor Jesus. Paulo recebeu direto de Cristo. E com isso nós devemos, uma aplicação pessoal para nós devemos entender, meus prezados irmãos, que antes de nós sermos servidos, nós temos que aprender a servir. Antes de nós sermos professor, temos que ser aluno. Antes de falar, temos que ouvir. E antes de sermos chamados, temos que estar na brecha, temos que estar à porta. Antes de ser grande, seja pequeno. Então, tudo que nós formos fazer, nós temos que primeiro aprender. Paulo não ensinou a ninguém senão aquilo que ele aprendeu ou recebeu do Senhor Jesus. Significa que nós temos que dar às pessoas aquilo que Deus colocou em nossas mãos. Devemos ensinar depois que nós aprendermos. Devemos pegar a Bíblia não somente para aprender o que nós vamos pregar para alguém, mas aquilo que nós vamos aprender da palavra de Deus. É importante nós observarmos esse assunto. E o apóstolo assegura ainda que o mistério oculto foi revelado pelo Espírito de Deus a ele e aos demais apóstolos e também profetas. Na sequência, o nosso comentarista destaca que o mistério divino não poderia ser desvendado por meio do raciocínio intelectual. Portanto, o apóstolo enfatiza que o ministério foi dado a conhecer por meio da revelação divina, por meio de Cristo, e não por meio da sabedoria humana. É isso que a obra de Deus ela é feita, porque nós não temos nada de nós mesmos, mas o que nós transmitimos é aquilo que Deus entregou para nós. É por isso que nós somos chamados para o ministério da reconciliação. E o ministério que nós recebemos não foi das mãos do homem, foi das mãos do Senhor Jesus. Como diz Paulo em Atos capítulo 20, versículo 24, ele declarava dizendo: em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus. Então o ministério ele recebeu do Senhor Jesus. A doutrina que Paulo pregava era a doutrina que ele recebeu do Senhor Jesus. Todos nós recebemos algo de Jesus e temos que compartilhar. Mais adiante nós vamos ver as razões que Deus constituiu a igreja. O mistério, no nosso segundo subtópico, o mistério oculto agora revelado. Em termos gerais, o mistério revelado é a igreja do Senhor Jesus. Está aqui o mistério. Nós o conhecemos por meio da igreja. Tudo que Deus planejou no passado, até mesmo antes da existência do homem, tudo Deus fez pensando na igreja, para que por meio dela o céu fosse glorificado. E todos nós, hoje, que estamos servindo a Deus, temos que nos sentir privilegiados, entre aspas, claro, não por merecimento, mas pela misericórdia de Deus. O comentarista destaca e prossegue com a execução da obra de Cristo e também com a criação de uma nova humanidade por meio da igreja, como também a união de judeus e gentios como a família de Deus e do corpo de Cristo. E também, seguindo aqui nossa lição, diz que o anúncio dessas dádivas do mistério revelado recai sobre a responsabilidade da igreja para que a multiforme sabedoria de Deus, de acordo com a nossa lição, se torne conhecida. Está lá em Efésios 3:10, que destaca a respeito dessa multiforme sabedoria de Deus, seja conhecida por principados e potestades, para que agora pela igreja, por meio da igreja do Senhor Jesus. Significa que a própria igreja é a principal agência divina de divulgação desse mistério, a fim de unir todos os homens em um só povo por meio de Cristo. Nós temos aqui, meus irmãos, uma explanação importantíssima dentro da Teologia Sistemática. É um livro muito grande, editado aí pela CPAD,
do escritor, do pastor Stanley Horton, né? Um grande teólogo. E ele destaca aqui, na página de número 554 do livro, o propósito da igreja. Ele diz o seguinte: vale a pena fazer algumas observações a respeito do propósito para o qual a igreja foi chamada à existência. O propósito do Senhor não era que a igreja apenas existisse como finalidade em si mesma, para se tornar, por exemplo, simplesmente mais uma unidade social formada por membros de mentalidade semelhante. Pelo contrário, a igreja é uma comunidade formada por Cristo em benefício do mundo. Cristo entregou-se em favor da igreja e então a revestiu com o poder do dom do Espírito Santo, a fim de que ela pudesse cumprir o plano e propósito de Deus. Então, a igreja, ela foi criada, fundada dentro dos planos e dos propósitos de Deus, a fim de beneficiar quem? O mundo, com a pregação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, por meio da igreja, é que o pecador, ele ouve a palavra, ele aceita Jesus e é inserido no corpo de Cristo, tornando parte desta nova comunidade e nova humanidade, formada de gentios e também de judeus. Nosso terceiro subtópico, a magnitude do mistério. A magnitude, a grandeza, a importância desse mistério, diz mais o seguinte: sem distinção de pessoas, etnia ou classe social, mas em Cristo e por Cristo, todos são um e participantes da mesma promessa. Então, por meio dela, dessa magnitude, desse mistério de Deus, foi justamente para que em Cristo e por Cristo, todos são um e participantes da mesma promessa. Então Deus juntou aí gentios e judeus, formando uma nova comunidade, formada agora também de brancos, de negros, de altos, baixos, né? Não há, diante de Deus, não há distinção, não há acepção de pessoas. Deus, ele ama o pobre do tanto que ele ama o rico. Deus ama o baixo do tanto que ele ama o alto. Ele ama o homem, ele ama a mulher. Ele ama todos os seres humanos, porque todos foram feitos à imagem de Deus. Deus não abre mão do homem para a perdição, porque, na verdade, se o homem se perde, não é porque Deus quis que ele se perdesse. A Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas antes ele quer que ele se arrependa e viva. Deus, ele quer que todos os homens sejam salvos, diz a palavra de Deus, que todos venham ao arrependimento. E como nós podemos chegar até Cristo? Por meio da graça de Deus. Porque uma vez que o homem for para a eternidade sem Deus, ele não vai porque ele é pecador, pois porque todos nós pecamos. O homem que for para a eternidade sem Deus, ele vai por ele ter desprezado o presente de Deus, a graça de Deus, Jesus. Glória a Deus. Mas nós temos certeza que muitos que estão ouvindo a palavra de Deus e o Espírito Santo começa a falar no coração, têm a oportunidade de entregar sua vida ao Senhor Deus. A nossa lição no último tópico, ou seja, no último parágrafo do terceiro subtópico, diz: esse mistério, ora revelado, deve ser propagado aos homens conforme Deus planejara desde o princípio. Então é a nossa missão pregar o Evangelho. A Igreja de Jesus, ela foi constituída não para acumular bens aqui na terra, não, fomos chamados para pregarmos Jesus, para falarmos de Jesus aos pecadores. Nós temos muitas pessoas que não são evangélicas, que acompanham o canal. E você é convidado para fazer parte desta família. Você é convidado para se arrepender de seus pecados, confessar a Jesus, e o Senhor Jesus o perdoará. Não importa o que você tem praticado, não importa a falha que você cometeu, se você se arrepender agora, Deus te perdoa agora. E você está preparado.
Você estará preparado com o nome escrito no livro da vida para morar com o Senhor Jesus para sempre. Glória a Deus. Na sequência da nossa lição, nós vamos agora para o nosso terceiro e último, tópico, Terceiro, o mistério pré-estabelecido por Deus. Por quê? Porque foi preparado antes da fundação do mundo. Deus não foi surpreendido com o pecado no Éden. Desde a eternidade, o Senhor pré-estabeleceu um plano para ser executado na plenitude dos tempos. Então, quando Adão caiu lá no jardim do Éden, Deus não ficou admirado de como ia cair. Mas ele havia preparado já o resgate antes da fundação do mundo, como diz a Bíblia. Mais adiante nós vamos ver o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. O comentarista destaca aqui no primeiro subtópico, as riquezas insondáveis de Cristo. Ele diz que o mistério agora revelado e anunciado, ele é considerado pelo apóstolo como riquezas insondáveis. Está lá em Efésios 3:8. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Que riquezas são essas? A graça de Deus. Pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus. Então essas riquezas insondáveis estavam tudo por meio da graça de Cristo. Foi por meio da graça que nós fomos alcançados, foi por meio da graça que nós conhecemos o segredo de Deus. E a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens. E a expressão se refere às maravilhas e também à providência divina que estão além do entendimento humano. Por quê? Porque não se pode explicar dentro da esfera humana. É o mistério de Deus. Às vezes a gente conversa com alguém fala, mas não tem lógica. Tá certo, não tem lógica, você não tem explicação. É milagres. Milagre não se explica, milagre se crê. Milagre se acredita, milagre se crê. Não se explica. Alguém fala, mas não tem como explicar. Tá certo, não tem como explicar. Nós estamos aqui para explicar milagre. O homem precisa crer. É o que precisa o homem para alcançar a salvação. Compartilhar, diz ainda a nossa lição, com os povos essas boas novas de salvação, ministrar a todos a perfeição e a preciosidade do mistério que esteve oculto e proclamar que essas dádivas foram projetadas desde a eternidade, sendo livremente concedidas aos homens por meio de Cristo. Está aqui a nossa lição destacando. É importante nós destacar também isso aqui, dessas razões e por que Paulo destacou a questão das riquezas insondáveis em Cristo Jesus. Queridos, o nosso segundo subtópico diz: o eterno propósito em Cristo. Significa que desde o princípio dos tempos o Criador manteve o mistério encoberto para ser revelado em tempo oportuno. Nós podemos ver isso aqui, por exemplo, lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 20, onde diz: o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. Então esteve oculto ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós, por amor da igreja. Glória a Deus. Assim, o plano da salvação, que abrange o mistério da igreja, e a revelação desse mistério sempre estiveram de acordo com o desígnio divino para ser executados por intermédio de Cristo. Se não fosse Jesus, meus amados irmãos e amigos, nós não conheceríamos nada de Deus. Me faz lembrar da passagem bíblica de João, quando Filipe encontra com Natanael. Depois o Filipe, quando ele estava com Jesus, ele disse a respeito de Jesus, do caminho, dizendo para Jesus: mostre-nos o Pai. E o Senhor Jesus disse para ele: Filipe, há tanto tempo estou convosco que tu dizes, mostre-nos o Pai. Filipe, quem vê a mim, vê o Pai. E a Bíblia diz,
o próprio apóstolo Paulo, ele escreve dizendo que Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo. Tudo isso era mistério de Deus. Deus trabalhando em prol do homem pecador, para que nós pudéssemos chegar ao pleno conhecimento da verdade. Glória a Deus. E esse nosso terceiro subtópico, plano divinamente pré-estabelecido por Deus, destaca que o plano não surgiu pelo advento do pecado de Adão. Deus não foi apanhado de surpresa, ao contrário, ele sempre esteve no controle e já tinha um plano de salvação pré-estabelecido desde a eternidade. Então, quando o homem cometeu o pecado, que caiu, Deus já havia preparado, antes da fundação do mundo, antes da queda, ele já havia preparado o meio de salvar. Ele já havia constituído um povo, uma nova humanidade. Glória seja dada ao Senhor. Ninguém consegue surpreender Deus. Ninguém consegue... o homem é surpreendido, mas não consegue surpreender Deus. O comentarista destaca que Deus ele é soberano e controla todas as áreas, tempos e circunstâncias. E dentro dessa passagem bíblica aqui, desse destaque da nossa lição, me faz recordar uma passagem bíblica lá de Daniel, capítulo de número 4, versículo 37. Não está na lição, mas fala a respeito de Nabucodonosor. Fala a respeito do que ele decidiu depois que ele passou por um sofrimento. Daniel escreve o que ele destaca. Ele fala: agora, pois, eu, dizendo Nabucodonosor, louvo e exalto e glorifico ao Rei dos céus, porque todas as suas obras são verdades e os seus caminhos, juízo e os seus caminhos, juízo, e pode humilhar aos que andam na soberba. Olha a conclusão que Nabucodonosor chegou a respeito de Deus, o Rei dos céus, porque todas as suas obras são verdades e os seus caminhos, juízos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Deus está no controle de tudo. Nada escapa do seu controle. Tudo que acontece no planeta Terra está tudo no controle de Deus. O homem só vai fazer aquilo que Deus permitir. É como aquela pergunta que Pilatos fala para Jesus: não sabe eu que eu tenho poder para te prender, para te soltar? Jesus olha para Pilatos e diz: nenhum poder terá sobre mim se lá do alto não for te dado. Glória a Deus. Nada acontece sem a permissão de Deus. Tudo está no controle de Deus. Ele tem o controle de todas as coisas. O nosso terceiro subtópico, portanto, terminamos aqui a nossa lição, destacando que o mistério da igreja foi executado em Cristo, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Nele quem? Jesus, conforme lá Efésios 3,12, que diz: no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Nele quem? Jesus, como já destacamos. Meus amados, Deus abençoe a todos os irmãos. A nossa conclusão destaca que que o mistério da igreja esteve oculto nas gerações passadas. No tempo estipulado, Deus revelou o seu tempo, o seu eterno propósito aos apóstolos e aos profetas, onde judeus e gentios estavam inseridos neste mistério, idealizados por Deus. Então Deus já havia trabalhado, preparado, já tinha inserido os gentios junto com os judeus e formando um povo chamado igreja. Que Deus abençoe os irmãos, Deus abençoe você, que hoje faz parte da igreja do Senhor Jesus. E você que ainda não faz parte, você tem a oportunidade de fazer parte, de aceitar a salvação que Deus nos deu por meio de Cristo lá na cruz, confessando a Ele como teu Senhor e Salvador. Ele perdoará os teus pecados, escreverá o seu nome no livro da vida, e nós estaremos juntos fazendo parte de um povo que em breve será arrebatado desta terra para o céu. É a promessa que Ele nos fez e Ele é fiel para cumprir. Que Deus abençoe você. Muito obrigado. Compartilhe a escola, inscreva no canal, abençoe os irmãos, os amigos, seus familiares, compartilhando aí no grupo do Facebook e também no WhatsApp. Obrigado, fique com Deus
e até a próxima lição, se o Senhor nos permitir. Amém.